Boa tarde, pessoal. Estamos aqui juntos com mais um Eu, Você e a Bíblia. Estamos seguindo aí essa semana. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 33 de Gênesis. Eu estou por aqui aguardando a sua chegada. Cheguei um pouquinho atrasado hoje, estava numa reunião até agora há pouco, até correria danada. Dia todo com reunião hoje, reunião de manhã, reunião à tarde. Agora vou ter o Eu, Você e a Bíblia e tenho outra reunião à noite. Que coisa! Fim de semestre, fim de ano é uma loucura. Mas graças a Deus estamos juntos aqui, estou esperando você chegar. Oi, Cris, beleza? Que legal. A Cris foi a primeira a entrar aqui, ó, pelo menos para mim. Fala, Marcos Miraca, bem-vindo. Olá, Brígida, bem-vinda também. Que bom que você está aqui. Quando você não está, eu sinto a sua falta, viu, Brígida? Você precisa estar mais vezes, tá? Eu sei que vocês estão sempre que é possível, ok? Tô brincando. Olá, Yoko, bem-vinda também. Muito bom ter você aqui com a gente. Vai abrindo aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 33. Hoje a nossa live, eu acho que ela vai ser rapidinha, ela vai ser curtinha. Na verdade o capítulo é curto e o tema dele, o assunto dele é bem objetivo, mas com uma lição muito preciosa para a gente, ok? Olá, João da Almeida, bem-vindo também. Quem mais entrou por aqui? O Arnaldo, olá, Arnaldo, bem-vindo. Arlindo também entrou, bem-vindo. Ana Kelly, bem-vinda. Ó, o Michael, olá, Michael, bem-vindo. Legal ter você aqui. Vamos lá então, Gênesis capítulo 33, para o pessoal que está entrando pela primeira vez na live do Eu, Você e a Bíblia. Essa é uma live de estudo bíblico, ok? A gente vai abrindo as escrituras juntos aí, vamos seguindo por ela, recebendo aí do Espírito Santo, através da palavra, insights para a nossa vida, para o nosso coração. Eu vou compartilhando com você aí coisas que na minha leitura e meditação pessoal, o Espírito Santo tem trazido à minha mente, ao meu coração, ok? Aí eu compartilho com você. Durante a semana, até na quinta-feira, a live acontece através da exposição bíblica e na sexta-feira a gente tem uma live de perguntas e respostas ou de interação da parte de vocês com aquilo que nós estivemos falando durante a semana toda. Então, todos são muito bem-vindos hoje, muito bem-vindos para participar cada dia aqui. Se você não pode participar ao vivo, você tem a live aqui que fica na minha conta do Instagram, você pode ver depois. O Ellinson, bem-vindo. Olá, Camille, que legal que você está aqui. As meninas estão com a sua mãe, Ana Kelly, mas a Camille está aqui, ó. Você viu ela aí? Fala, Ian, bem-vindo. Olá, Viviane, bem-vinda também. Muito bom ter vocês aqui com a gente, ok? A gente sempre gosta de começar saudando aí um pouquinho as pessoas que vão chegando. Tem aqui Brechó Senhorita. Quem é o Brechó Senhorita? É a Cidinha? Ou não? Me ajuda aí, Brígida. Norma Melo, bem. Fabiana Guzmão acabou de entrar aqui também com a gente. Estamos Espíndola, será que é Gustavo? Fala, Sônia Casais, bem-vinda. É a Cássia, ok. Olá, Cássia, bem-vinda então. Muito bem. Ok, eu vou orar, ok? E nós vamos começar. Sim, Cássia, a Brígida me falou aqui que é você. Bem-vinda. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada uma das pessoas que se encontram aqui nessa live, por aquelas que vão estar chegando, por aquelas que vão ter acesso ao conteúdo mais tarde. Muito obrigado. Senhor, nós queremos de forma especial colocar diante do Senhor todo esse cenário, Deus, que a gente tem visto em relação
a essa situação ainda denominada pandemia, relacionada a essa questão do Covid-19, aumentos de casos e tudo mais. Deus, nós sabemos que infelizmente por detrás de muitas das notícias e divulgações tem muitos outros interesses, mas nós sabemos que há uma realidade presente aqui, pessoas realmente têm sido afetadas, pessoas têm adoecido, pessoas têm morrido. Nós entendemos que o mal não é promovido pelo Senhor, mas o Senhor, Deus, age no meio de todo o caos, e nós suplicamos em nome de Jesus que a tua boa mão seja estendida em socorro, Senhor, para com a humanidade. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de nós. Ó Senhor, não deixe-nos mover pelo medo, aqueles que te conhecem aqui, ó Senhor, mas que nós possamos ser portadores da boa notícia, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, fazendo isso, Senhor, com prudência, com sabedoria, Senhor amado, mas favorecendo aqueles que estão ao nosso redor, Deus. Temos visto um crescente número de pessoas sofrendo de ansiedade, gerada pelo medo, Senhor amado, que as envolve no meio de toda essa situação. Eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor mova a tua paz do céu para a terra, para a vida, para o coração de cada uma das pessoas que precisam disso agora. Eu oro agora também por aquelas pessoas que estão enfermas, afetadas, o Senhor amado, ou não, pela realidade desse vírus, mas que estão lidando com algum tipo de enfermidade. Em nome de Jesus, que o teu reino venha, que as realidades do céu se manifestem na terra. No céu não há enfermidade. Eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito sopre cura sobre todo o mundo nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos ser beneficiados pela tua imensurável graça, na autoridade do nome de Jesus, que toda enfermidade gerada por esse vírus ou não, quebre-se diante da autoridade e do poder manifesto de Jesus. No nome dele nós oramos e pedimos, Espírito Santo, também que o Senhor, que que inspirou a tua palavra, ilumine a tua palavra agora para a nossa mente, para o nosso coração, que o Senhor traga do coração do Pai para o nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Cris, bem-vinda. Quem que é a Cris que entrou aqui, que a Cássia, que a Brígida está dando bem-vinda? Não vi a Cris entrando. A Cris aqui, Cris de Paula. Bem-vinda, Cris, ok? Olá, Su, bem-vinda também. Meu amor, entrou aqui. Olá, Oswaldo, seja bem-vindo. Muito bem, gente, vamos lá, Gênesis capítulo 33, ontem nós vimos no capítulo 32 o arrependimento, a conversão de Jacó, ok? Todo o capítulo 32 é construído em torno desse momento em que Jacó tem consciência da sua pecaminosidade, tem consciência de quem ele é a primeira vez em toda a narrativa bíblica que o nome Jacó é pronunciado por ele mesmo. Ontem eu mencionei isso aqui, isso muitas e muitas vezes passa desapercebido para a gente na leitura das escrituras, porque o narrador bíblico vai falando várias vezes Jacó, 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 mas essa é a primeira vez que o nome Jacó é pronunciado pela própria pessoa de Jacó no texto bíblico. Isso acontece em Êxodo capítulo 32, versículo 27, isso é uma marca então da conversão de Jacó. Antes disso nós falamos a respeito do arrependimento dele, que acontece ali no versículo 10, ok? Mas que esse arrependimento ainda não estava completamente envolto com a consciência de que ele precisaria de uma mudança radical na sua maneira de pensar, na sua vida. No verso 20 a gente vê que ele ainda acha que ele tem que ter o controle das coisas na sua mão, e aí então a gente vai ver no verso 30 que a mudança de Jacó ela acontece quando ele tem essa consciência de que ele esteve face a face com Deus. Então é muito facinho, né, você construir essa linha, verso 10, verso 20, verso 30 e todo o contexto aí do capítulo 32. Quando a gente chega no capítulo 33, nós vamos então ter a narrativa do encontro de Jacó com o seu irmão Esaú. Todo esse contexto do capítulo 32 que gera a conversão de Jacó, a mudança do nome de Jacó
de Jacó para Israel, ok? Essa é a marca, é a evidência da sua conversão. Tem como contexto, né, esse encontro que vai acontecer entre Jacó e Esaú. Jacó viveu 20 anos distante da terra dele, de Canaã, da família dele, e agora ele está retornando. Ele foge porque havia no coração de seu irmão Esaú um desejo de matá-lo, por causa de toda uma situação lá envolvendo a sua primogenitura, a bênção da primogenitura, e depois de 20 anos ele está voltando então, e ele agora vai ter esse encontro com o seu irmão Jacó. Ok? São apenas 20 versículos, eu quero ler todo o texto com você, e depois eu vou fazer um comentário a respeito dele, ok? Como eu falei, eu acho que hoje a nossa live ela não vai ser muito longa não, porque o capítulo 33 trata de um ponto muito interessante para a gente, mas bem objetivo, ok? Então diz assim: erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando, acompanhado por seus 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou à frente as servas com seus filhos, mas mais atrás Lia e seus filhos, e por último Raquel e José, demonstrando a predileção dele, como sempre, né, com Raquel, ok? E o José, que é filho da Raquel. Então o que Jacó está fazendo aqui? O capítulo 32 a gente fica sabendo que o Esaú, irmão de Jacó, ele vem ao encontro de Jacó com 400 homens. Então Jacó é tomado de medo, isso está no capítulo 32, não era para menos, porque o seu irmão está vindo ao encontro dele. A última encontro dele com o seu irmão foi um encontro tenso, onde o Esaú queria matá-lo, ele foge por causa disso, agora ele está voltando e Esaú vem com 400 homens ao encontro dele. E ele está indo com toda a sua família e tudo aquilo que ele adquiriu ao encontro então de Esaú. E quando Jacó vê que o Esaú está chegando, ele usa então mais uma vez, né, de uma estratégia, e ele divide a sua família, colocando as servas com seus filhos na frente, depois Lia com seus filhos e por último a Raquel. Ele está certamente aqui protegendo Raquel e o José. Ok? E aí diz que ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra antes de abordar o seu irmão. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abençoou, e o abraçou e o beijou. E os dois caíram em prantos. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, indagou: quem são esses contigo? E Jacó lhe respondeu: são os filhos com que Deus abençoou este teu criado. Então as escravas e seus filhos se aproximaram de Esaú e curvaram-se diante dele. Em seguida vieram Lia e os seus filhos e da mesma forma se curvaram. Por último chegaram José e Raquel, igualmente o reverenciaram. Então perguntou Esaú: e o que pretendes fazer com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ao que Jacó lhe replicou: é um presente para ti, uma maneira de encontrar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú contestou: eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que é teu. Contudo Jacó instou: não, eu te suplico, se encontrei graça a teus olhos, recebe o presente da minha mão, porquanto afrontei tua presença como se afronta a presença de Deus, e tu me recebestes em paz. Aceita, pois, o presente que te ofereço de coração, porque Deus me favoreceu sobremodo, e eu tenho tudo de que necessito. E Jacó tanto insistiu que Esaú aceitou o presente. Então orientou Esaú: tomemos toda a caravana e partamos, eu caminharei na frente. Todavia Jacó lhe ponderou: meu senhor sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite, e se os forçar um só dia, todo o rebanho vai morrer. Que meu senhor parta, pois adiante de seu servo. Quanto a mim, seguirei calmamente ao passo do rebanho que tenho diante de mim e ao passo das crianças, até chegarmos à casa do meu senhor em Seir. Então propôs Esaú: bem, deixarei contigo ao menos uma parte dos meus homens. Mas Jacó redarguiu: por que tanta generosidade? Basta-me encontrar graça aos olhos do meu senhor. E naquele mesmo dia Esaú retomou seu caminho para Seir. Porém Jacó partiu para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seu rebanho. Foi por isso que o lugar passou a ser conhecido pelo nome de Sucote, abrigo de ramos. Tendo, pois, retornado de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade.
por 100 peças de prata, adquiriu dos filhos de Hamor, pai de Siquém, a parte do campo onde ergueu o seu acampamento. Ali erigiu um altar que denominou El Elohe Israel, Deus Todo-Poderoso é Deus de Israel. Então esse é o texto, muito bem, é um texto fantástico, maravilhoso. Veja bem, Jacó, ele está retornando então para sua casa, para a casa dos seus pais, depois de ter ficado 20 anos fora. A gente vê no capítulo 32, então, que nesse retorno Jacó tem uma experiência de conversão, ele se arrepende, ele se converte, ou ele é convertido, né? Na luta que ele tem lá no Vale de Jaboque com o anjo do Senhor. Então o Jacó morre naquele lugar ali e nasce Israel, ou seja, qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Jacó admite quem ele é então diante do anjo do Senhor, e o resultado disso é que a bênção de Deus vem sobre ele na perspectiva de uma mudança da sua identidade. O anjo do Senhor diz para ele: você não vai ser mais chamado Jacó, você vai ser chamado Israel. O ponto importante, eu quero destacar 2 pontos importantes aqui no capítulo 33. O primeiro deles é que no capítulo 32, no momento do seu arrependimento, Jacó, ele tem consciência de que se ele é favorecido por Deus, não é porque ele merecesse, mas é porque Deus é bondoso, Deus é leal e Deus é misericordioso. E aí ele ora pedindo a Deus a proteção dele contra e da sua família, dos seus bens contra Esaú. E mesmo assim depois ele elabora um plano estratégico para ele mesmo se proteger de Esaú. Eu comentei ontem que muitas vezes nós agimos assim diante de Deus, né? Nós cremos nele, nós dizemos crer nele e acredito que cremos, nós confiamos nele, acredito que nós confiamos, mas a nossa confiança é muito parecida com a confiança de Jacó. A gente entende que a gente precisa fazer a nossa parte, é isso que Jacó está entendendo aqui. No entanto, quando ele passa pelo Vale de Jaboque, ele tem então esse encontro face a face com Deus, com um anjo representado ali pelo enviado do Senhor, o anjo do Senhor, e nesse contexto acontece, frente ao arrependimento dele, a conversão de Jacó, e ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. E aí, no capítulo 33, a primeira coisa que eu quero destacar para a gente aqui é a estratégia que Jacó usa para tentar dirimir Esaú, que é mostrado para a gente no capítulo 32, é que ele envia vários rebanhos de presente para Esaú. Esaú iria encontrando com esses servos de Jacó, carregando esses seus rebanhos, e o capítulo 32 diz que cada vez que ele se encontrasse com um desses servos dele conduzindo um rebanho, era para o servo falar para Esaú: olha, isso aqui é um presente do teu irmão Jacó para você. E aí o Jacó, quando vê Esaú chegando com seus 400 homens, ele usa outra estratégia ainda. Ele quer preservar seus filhos, suas famílias, resguardando Raquel e José, né, acima de tudo. Ele coloca então em grupos, né, primeiramente as servas com seus filhos, depois Lia com seus filhos e por último Raquel com seus filhos, esperando então esse encontro com Esaú, sem saber muito bem qual vai ser a reação de Esaú, e esperando ter apaziguado Esaú com os presentes que ele levou. O que Jacó não conta aqui, e não percebeu, né, não tinha percebido aqui, é que a história de Deus não era apenas a história de Deus com Jacó, a história de Deus também era a história de Deus com Esaú. E quando Esaú encontra com Jacó, a gente tem nesse texto aqui algo surpreendente, porque o texto, a última vez que Jacó e Esaú se encontraram, Esaú estava fulminando ódio, destilando morte contra Jacó. Por isso, Rebeca, sua mãe, convence Isaac a mandar Jacó embora. E agora, nesse reencontro, o que o texto nos diz no verso 4 é que Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou e o beijou, e os dois caíram em pranto. E em seguida isso, o Esaú vai perguntar para Jacó o que eram aqueles rebanhos que ele havia mandado na frente. E aí Jacó diz para ele que eram presentes que ele tinha mandado para Esaú. E Esaú diz para ele que ele não precisava de nada daquilo. Então, qual é o ponto que eu quero destacar aqui? Essa postura do verso 4 de quebrantamento, de acolhimento, de amor que Esaú está demonstrando por Jacó, não é fruto da estratégia de Jacó. Não é fruto dos presentes que Jacó mandou antecipadamente para Esaú.
Esaú nem queria receber esses presentes. Ele diz que ele já tinha muita coisa, ele não precisava daquilo, e ele só recebe os presentes de tanta insistência por parte de Jacó. Então a pergunta que a gente tem que fazer para o texto é: o que aconteceu? E a resposta é que Esaú, assim como Deus trabalhou na vida de Jacó, foi trabalhado também por Deus. Esse é o ponto. A lição que eu quero destacar, a primeira lição que eu quero destacar aqui para a gente, é que a gente precisa se lembrar, meus queridos, que Deus, ele não está confinado na ação dele com a nossa vida, com a nossa história. Esse é um ponto que muitas e muitas vezes a gente se esquece. Veja, o Deus que a revelação bíblica está nos mostrando, aonde interagindo com Jacó, aonde Jacó é mostrado, é revelado na história aí, né? Numa interação narrativa contínua com Deus, é o mesmo Deus que está trabalhando na vida de Esaú. Nós não temos detalhes nas escrituras do que Deus fez na vida de Esaú, mas ele estava trabalhando na vida de Esaú. Ele transformou o ódio de Esaú em amor, ele transformou a vida de Esaú de maneira que Esaú, quando Jacó voltou, quis acolhê-lo, quis recebê-lo, recebeu com amor, o recebeu abraçando e etc. Tudo aquilo que havia acontecido ficou para trás, na vida de Esaú em relação a Jacó. E esse é um ponto que eu queria destacar aqui. Veja, nós precisamos nos lembrar disso. Deus está trabalhando, ok? Deus está trabalhando. Jacó não havia considerado esse ponto. Quando Jacó orou dizendo: Senhor, nos livra de Esaú, ele já estava livre, na verdade, porque Jacó não sabia, mas o coração de Esaú já tinha sido transformado por Deus, já era um outro coração em relação a Jacó, já não era mais um coração de ódio, um coração de rancor, um coração que destilava morte para com o seu irmão, mas era um coração mudado, um coração acolhedor, um coração caloroso, um coração saudoso, a ponto de quando ele se encontra com seu irmão Jacó, ele o abraçar, ele o acolher, eles se beijarem, não é? E a restauração estava feita. Então, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida precisa ser tomada por essa percepção, por essa perspectiva que muitas e muitas vezes a gente deixa passar desapercebido. Veja, eu não sei quais são as suas demandas, quais são os seus problemas, quais são os seus impasses, quais são os seus desencontros. Talvez seja no seu casamento, talvez seja entre você e seu esposo, entre você e sua esposa, talvez seja entre você e seus pais, entre você e seus filhos, talvez seja no seu ambiente de trabalho, com os seus chefes, talvez seja com os seus empregados, talvez seja dentro da igreja, talvez seja na sua vida como pastor para com os líderes da sua igreja, para com os presbíteros da sua igreja, talvez seja na sua vida para com o seu pastor. Eu quero te lembrar o seguinte: Deus, o Deus que você diz crer e o Deus que está trabalhando na sua vida, ele também está trabalhando na vida dessas outras pessoas. Ele está transformando a vida dessas pessoas. Então, uma das maneiras de você deixar de carregar um fardo pesado sobre você é você acreditar que a mudança na vida das pessoas, a solução que precisa acontecer na vida das pessoas, sejam eles seus filhos, seja quem for, não vem de você, não parte das suas estratégias. Você precisa confiar que Deus ama seus filhos, que Deus ama o seu cônjuge, que Deus ama os seus pais, que Deus ama as pessoas com quem você entrou em conflito, que Deus ama você e que Ele está trabalhando na vida de todo mundo. Ele não está trabalhando apenas na sua vida, Ele está trabalhando na vida de todo mundo. Eu tenho conversado com muitas vezes com pais, por exemplo, que estão ansiosos em relação aos seus filhos, porque eles estão envolvidos com pornografia, ou porque eles estão foram envolvidos por drogas, ou porque eles estão desanimados em relação à igreja, ou distantes em relação à igreja. Meu querido e minha querida, você precisa confiar mais no amor de Deus e no poder do Evangelho operando na vida dos seus filhos. Você precisa confiar mais no poder do Evangelho operando na vida do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa, das pessoas com as quais você tem contato, com as quais você se relaciona.
Você precisa entender que Deus, ele não está limitado na ação dele em relação a você. Ele não depende de você. Ele está agindo, o Pai está trabalhando. Esaú está sendo transformado, mesmo que você não veja isso. Mesmo que você não saiba disso. Jacó não sabia disso. Jacó não fazia a mínima ideia de que assim como Deus operou na vida dele e mudou o seu caráter, mudou o seu coração de enganador para um príncipe de Deus, esse mesmo Deus estava trabalhando na vida de Esaú, que era uma pessoa que amarga, que estava carregando ódio no coração dele a última vez que Jacó se encontrou com ele, seu irmão, mas agora ele tem um coração tomado de amor, tomado de bondade, tomado de saudade, tomado de compaixão. Puxa, como a nossa vida vai ser mudada, como a sua vida vai ser mudada se você entender isso. Olha, aplique esse princípio na sua vida. Se alguém tem um problema com você, o problema é da pessoa, não é seu. O problema vai ser resolvido entre ela e Deus. Não é você que tem que solucionar isso, não é você que tem que resolver isso. Você precisa simplesmente entender, confiar, crer que Deus está operando. O mesmo Deus que está operando na minha vida, o mesmo Deus que está operando na sua vida, Ele está operando na vida das outras pessoas, de pessoas com as quais você, porventura, tenha tido desencontros, dificuldades, ok? Essa é a primeira lição que eu queria tirar do texto aqui pra gente. Como eu falei, essa live vai ser curta, tá bom? Então, tudo no texto aqui, ele gira em torno dessa perspectiva. Todo o capítulo 33 mostra pra gente isso, ok? Jacó, ele tem uma imagem, uma ideia na cabeça dele sobre Esaú. Mas o Esaú que Jacó conheceu 20 anos atrás não é o Esaú que iria se encontrar com ele ali. Assim como o Jacó que Esaú conheceu há 20 anos atrás, não era o Jacó que iria se encontrar com ele ali. Você viu a postura de Jacó, de humildade, de quebrantamento, sempre se colocando diante de Esaú como servo, né? Sempre chamando Esaú de seu senhor e etc. Isso não é só fruto de Jacó estar com medo, estar tentando ludibriar seu irmão. Isso não está mais presente no coração de Jacó. Isso é uma postura nova. Por quê? Porque esse que está aqui no capítulo 33 já não é o Jacó que a gente vem conhecendo até o capítulo 32 ou até o capítulo 31. O capítulo 32 houve uma mudança na vida de Jacó. E isso está evidente aqui. E aí eu quero ir para o segundo ensino, que já vai fechar a nossa live, ok? E aí a gente vai... Ela sendo menor, eu tenho até tempo de interagir aqui com algumas pessoas que entraram depois e de repente até responder alguma pergunta para você. Mas veja, nesse capítulo, para mim, o verso mais lindo, mais majestoso, mais maravilhoso, quando eu leio, dá vontade de eu chorar, dá vontade de eu adorar o Senhor, é esse verso 20. Olha só, o Esaú vai na frente, o Jacó permanece ali numa região um pouco mais para frente, alguns dias descansando, depois ele segue o caminho dele, chega a uma outra região, né? Lá na região de Siquém, região de Padã Arã, né? Ali na região de Siquém, e ele se hospeda perto da cidade de Salém. E aí o verso 20 diz assim, ali... Gente, você tem que grifar esse texto, você tem que escrever, circular, porque é um texto maravilhoso. É um texto que demarca a mudança, a conversão, o novo nascimento, uma nova realidade na vida de Jacó. Olha só, ali ergueu um altar que denominou El Elohei Israel, que significa Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Oh, aleluia, glória a Deus. Olha o que Jacó está dizendo.
Se você tem acompanhado o estudo bíblico aqui até esse momento, todas as lives relacionadas à vida de Jacó, você vai se lembrar que todas as vezes que Jacó se refere a Deus, ele diz: ele é o Deus de Abraão, o Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaque, o Deus de Abraão, o temor de Isaque. Ele nunca faz referência ao Deus de Jacó, mas agora, pela primeira vez, ele diz: o Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Israel aqui não é a nação ainda. Israel é Jacó, é o novo nome que Jacó recebeu, dado pelo anjo do Senhor. Então veja, a partir daquele encontro no Jaboque, face a face com Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque se transformou, se tornou no Deus de Jacó, no Deus de Israel. Ele passou a ser o seu Deus pessoal. A partir desse momento, Jacó não vai mais dizer apenas o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, ele vai dizer o Deus de Israel, o meu Deus. Não é mais o Deus meramente do seu avô, não é mais meramente o Deus do seu pai, é o Deus de Israel, é o seu Deus. E isso, meu querido e minha querida, precisa ser a maior e mais definitiva experiência na vida de qualquer pessoa que se torna um seguidor de Jesus. Você só se torna um seguidor de Jesus quando você tem um encontro face a face com Ele, através da presença e da atuação poderosa do Espírito Santo de Deus na sua vida, a ponto de você dizer o Deus e usar o seu nome. Diga isso agora. Se isso ainda não foi assim, agora, diga: Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Deus, como eu já falei aqui em outras lives, não o Deus da minha igreja, não o Deus do meu pastor, não o Deus da teologia, não o Deus de Calvino, não o Deus de Lutero, não o Deus de que falaram e chegou a mim. Eu não estou dizendo que essas pessoas não sejam importantes e que eles não tenham apresentado realidades importantes para a vida da gente, mas o que eu estou dizendo é que se eu não puder dizer o Deus Todo-Poderoso é o Deus do Ricardo, enquanto eu não puder dizer isso, então eu ainda não tive uma experiência verdadeira de conversão, uma experiência verdadeira de arrependimento, uma experiência verdadeira de me colocar face a face com Deus. Quando eu entro face a face com o Senhor, Ele deixa de ser o Deus da minha denominação, o Deus da minha igreja, o Deus de um teólogo, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Ele se torna o meu Deus. Ele é o Deus dessas pessoas, Ele é o Deus da igreja e de tudo mais, mas Ele se torna o meu Deus pessoal, porque eu passo a ter um relacionamento pessoal, íntimo com Ele. Então, o meu convite para você nessa live, é que se você ainda não teve essa experiência, que você faça isso agora. As Escrituras nos dizem que nós experimentamos isso mediante a graça de Deus, respondendo a ela pela fé. Não é a sua religiosidade, não é o que você faz, não é você se sentir bem, ou sentir alguma coisa, ou olhar e dizer: não, eu não falho mais. É você crer em quem Jesus Cristo que Ele teve um encontro com você, que Ele veio para se encontrar com você através da presença do Espírito Santo de Deus. É isso que esse livro nos revela. Ele não nos revela um ensino meramente de doutrinas para definir uma denominação, uma religião. Ele é a palavra de Deus que nos revela o Deus pessoal que inspirou essa palavra. O Deus pessoal que se encontrou com Jacó é o Deus que quer se encontrar comigo e com você. Se isso já aconteceu, louvado seja o Senhor, Ele é o seu Deus. Se isso ainda não aconteceu, que aconteça agora. Diga para Ele: Jesus, eu me arrependo da minha rebelião contra o Senhor. Eu quero um encontro com o Senhor. Converte o meu coração, muda a minha identidade de pecador para santo, de rebelado para filho e filha. E eu quero, a partir desse momento, poder dizer que Tu és o meu Deus, não o Deus da minha teologia, não o Deus da minha denominação, não o Deus de Calvino, de Lutero, de Wesley ou de qualquer outro
líder ou pessoa que nós julguemos ser importante, mas o meu Deus pessoal. Faça isso. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, encontre pessoas agora e transforme suas vidas, transforme suas identidades, faça-os nascer de novo agora, Espírito Santo de Deus. Isso é algo que só o Senhor pode fazer, que isso seja assim, que a identidade de pessoas que ainda não se renderam ao Senhor, que olham para Ti, acreditam no Senhor, confiam no Senhor, mas ainda têm a Ti como Deus da igreja, como Deus da sua religião, como Deus dos seus pais, não como seu Deus pessoal, que isso mude agora na vida dessas pessoas em nome de Jesus e que eles experimentem um encontro face a face com o Senhor, que os transforme completamente. Senhor, nos dê também uma postura de coração, de convicção, de que assim como o Senhor transforma a nossa vida, o Senhor também está trabalhando para transformar a vida de outras pessoas, mesmo que sejam pessoas que nos desejaram mal, que destilavam ódio e morte contra a gente. Que o Senhor, assim como mudou Jacó, mudou Esaú, assim como o Senhor está trabalhando para mudar a nossa vida, o Senhor também está trabalhando para mudar a vida de cada pessoa que se encontra contigo e que, arrependido, se converte de coração ao Senhor através desse encontro face a face com a presença poderosa do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém. Então é isso aí, a nossa live acabou. Deixa eu ir aqui para trás para eu dar uma para o pessoal que entrou depois. Tem algumas, a última pessoa que eu cumprimentei, eu acho que foi o Oswaldo. A Cris está dando boa noite aqui para a Brígida e para mim, muito obrigado. O pessoal do Estufa entrou por aqui, bem-vindos. Carmen Silvia, bem-vinda. Ilse e Saulo, bem-vindos. Simone, bem-vinda. Olá, Andresa, bem-vinda. Angélica também, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos o Lamy Family Berry, bem-vindos também. Família Berry. Fala Giovanni e Andréia, vocês são muito bem-vindos. Fala Renata, bem-vinda. Olá Tami, que bom que você está aqui com a gente também. Olá Irã, Claudinei, Luciana, Cristina, bem-vindos. Espíndola, Gustavo Espíndola, é isso. Viviane colocou aqui, aleluia, como é bom e leve poder desfrutar dessa realidade, alivia a nossa carga todos os dias. Me lembre disso, Senhor. Amém. Oi, mãe. Sirlene aí chegando, é minha mãe. Bem-vinda. Rivaldo. Olá, Rivaldo. Olá, Eliseu. Bem-vindo também. Isaac. Simei. Oi, Simei. Simei é meu ex-aluno aí também. Muito bem-vindo aqui. É isso mesmo, Brígida. Louvado seja o Senhor. Ele é um Deus maravilhoso mesmo. Amém, aleluia. É isso aí. Amém, gente. Glória a Deus. Amanhã, 18 horas, nós estamos juntos aqui, ok? Estou te esperando. 18 horas, ó, não tarda muito para entrar não, você viu, né? Às vezes a live acaba acontecendo rapidinho, ok? Como a de hoje, ok? Então, que Deus abençoe sua vida. Como eu falei, se você entrou aqui pela primeira vez, essa é uma live de estudos bíblicos, eu, você e a Bíblia. Estamos indo pelo livro de Gênesis, de segunda a quinta manhã, a nossa última live de exposição, e na sexta-feira a gente se encontra às 18 horas também para um tempo de interação, perguntas e respostas, aprofundamento de qualquer tema que você queira trazer aqui dentro daquilo que a gente esteve falando. Beleza? Beijo no coração de todo mundo, eu espero você aqui amanhã. Fui!